Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias de hoje, dia 1º de fevereiro, uma terça-feira. Eu dei uma pequena paradinha esses dias, uma paradinha de uma semana, por motivos não nada de sério, que eu vou explicar outro dia. Mas vamos lá. Os textos, assim, são interessantes. O texto de Josué, esses textos históricos, que se acham históricos na Bíblia, né? Eles são terrivelmente chatos, tá? Mas tá aqui, eu tenho que ler. Isso, quem entende um pouco de ciência da religião, literatura, composição de literatura religiosa, entende e até pesquisa o que tem nesses textos tipo Josué. Mas está aqui. Parece que a gente pode entender em pedaços, mas não entende. Se a gente não lê tudo e conhece a história de Israel, não entende direito, tá? Toma conclusões erradas, mas eu tenho que ler. Mas vamos lá às leituras. O primeiro versículo do dia é 2 Reis 19:30. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e dar frutos. Esses remanescentes, aqueles que escaparam e ficaram da casa de Israel, isso está se referindo a quando Israel foi invadida e levaram uma parte do povo para ser escrava na Babilônia e outra ficou na terra, tá? Na terra de Israel. Viram? A gente tem que saber a história. E o segundo versículo, Romanos 11:16, se for santa a raiz, também os ramos o serão. E a palavra de oração é de Shalom Ben Chorir, com certeza um judeu. Nestes obscuros tempos, não negligenciem o facto de que a vida não foi exterminada, apesar de tanto sangue que clama. Amigos, que o ramo das amendoeiras, que flores ostenta, nos seja um indicativo de como a vida vence. Bonito, né? Um indicativo de como a vida vence. O mesmo ramo cortado, até ele brota de novo. Isso como um exemplo da resistência, da resiliência da vida. Eu disse Shalom Ben Chorir, um judeu, mas pode ser um israelita cristão. O primeiro texto é do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 43 até 51, é da vocação de um discípulo por parte de Jesus, chama um novo discípulo, Natanael. Vamos lá. No dia seguinte, Jesus estava caminhando para lá e para cá, no dia seguinte, a história anterior, resolveu Jesus partir para a Galileia. E encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Olha, Natanael era preconceituoso, né? Quer dizer, ele repetia um preconceito da época, né? Ele repetia o preconceito. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou, olha, Jesus disse, esse cara é um cara bom. Respondeu-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu já te vi, Natanael. Estou te cuidando. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês?
pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, aí no texto, que é muito posterior aos fatos, muito posterior, é praticamente uma recriação de memória, Jesus, nesse versículo, os anjos descendo, ele tem duas figuras aí. Uma é de José tendo aquele sonho que ele viu anjos subindo e descendo, né? Falando sobre o povo de Israel que vai ser abençoado, etc. E a outra é de um batismo de Jesus, né? São as referências desse texto. Bom, o texto de leitura contínua que eu disse que é de Josué, esses textos bíblicos que se dizem históricos, né? Eles também são uma reconstrução escrita muito tempo depois de qualquer fato que eles queiram relatar, mais ou menos, né? Também uma reconstrução baseada em memória oral. Josué capítulo 22, versículos 1 a 20, é comprido, é chato, e se a gente não tiver um pouco de memória, a gente teria que ler toda a história de Israel e ler esses livros inteiros para entender. Mas eu tenho que ler porque está aqui. E a gente vai lendo e daí vai pescando, né? Depois que a gente lê um montão, daí a gente consegue fazer uma linha do tempo para entender e também ver o que é reconstrução, não que tenha sido inventado, tá? Era o que eles conseguiram fazer. Vamos ao texto. Josué 22, 1 a 20. Então Josué chamou os Rubenitas, da tribo de Ruben, os Gaditas, da tribo de Gad, e a meia tribo de Manassés. Eles disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivesses o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, quer dizer, deu uma terra para eles, para morar, né? Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Eles iam ficar do outro lado do rio Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu e disse, e então foram para suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos Daquém do Jordão. Uma parte da tribo ficou do lado do rio, outra parte da tribo de Daquém, de cá, para o ocidente. Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. Eles disse, voltem às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssimas outras coisas e roupas, reparti com vossos irmãos o despojo de vossos inimigos. Quer dizer, eles tiraram coisa de outra gente. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para a terra de Gileade,
a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandamento do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles, porém, para os limites pegados ao Jordão, as terras de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer falar disso. Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão e ao lado dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. Mas qual é o problema deles ter feito um altar? Vamos saber logo, aqui tem coisa. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. Agora vão brigar. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles. 10, está vendo? Olha, são 10 tribos, não 12. De cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seu pai, entre os grupos de milhares de Israel. Indo esses aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Para que hoje abandoneis o Senhor, se tudo vos rebelais contra o Senhor, amanhã se fará com toda a congregação de Israel a mesma desgraça. Se a terra da vossa herança é imunda, nossa, que horror, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Tem coisa aí. E tomai possessão entre nós, não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Só pode ter um templo. Aí vem a questão da casa, lá do templo de Jerusalém, aquela centralização perto do palácio do rei. Estão entendendo? Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua infidelidade. Então responderam os filhos de Ruben aos filhos de Gade e a meio tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: ó poderoso, ó Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto. Eles disseram: não, nós não estamos nos separando. Nós só fizemos um altar aqui porque fica mais perto para nós. Tem que ser lá centralizado. Mas aí tem um negocinho. O rei gosta de controlar tudo. Está entendendo? Tem que saber história. Tem. Um beijo. Até amanhã.